Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Tom, especialista em recuperação de dados, e nesse vídeo eu vou trazer um tema aí bem interessante sobre energia estática, eletrostática, o tema de ESD. Primeiramente, quero agradecer aí você que segue a gente lá no Instagram. Eu abri uma caixinha de pergunta lá pedindo recomendações de empresas que trabalham com isso, né? Que sejam especializadas nesse tipo de produto, prevenção, os cuidados. E muita gente indicou aí, na verdade a empresa mais indicada foi a ESD Anti-Estáticos, tá? E tô tendo o prazer de receber aqui hoje o Jefferson. Jefferson, Oi, Tom. Prazer. Igualmente, prazer. Obrigado por ter vindo aqui à nossa empresa. Obrigado você pela E oportunidade. Legal, cara. E o Jefferson vai trazer pra gente, vai tirar nossas dúvidas, na verdade, né? Vai dar uma olhada aqui na nossa empresa, entender o que a gente trabalha. Eu vou te mostrar aqui exatamente o que a gente faz, para você, como especialista aí, nos orientar. Ainda tem coisa que eu tenho muita dúvida. Eu já trabalho com eletrônica há muito tempo. Trabalhava com manutenção de placa-mãe, por exemplo, mas ainda tenho dúvidas, né? Nada melhor do que um especialista aí pra gente. Perfeito, agradeço novamente pela oportunidade e fico à disposição para servi-los da melhor forma. Legal, legal. Então é isso, turma. Vamos começar, vamos dar um giro aqui no laboratório para o Jefferson orientar a gente da melhor maneira possível. Bom, vamos lá, Tom. Eu primeiramente preciso entender o trabalho que você executa aqui nessa etapa do processo, para poder te recomendar o mínimo necessário para assegurar essa condição da proteção dos componentes sensíveis à estática. Legal. Então, cara, seguinte. Sim. Nosso carro-chefe é a recuperação de dados. Então, o que a gente mais recebe é isso aqui, HDs. Certo, HDs. Tá? Então, nesse setor aqui é onde a gente lida com a parte mais simples que eu acho sobre ESD, energia estática e tal, porque aqui a gente trabalha já com as imagens, né? Okay. Porém, eu tenho uma certa preocupação, porque em cada bancada a gente recebe o HD que a gente corrigiu o problema lá, seja um problema físico, um problema eletrônico, e a gente deixa ele aqui, ó. Então, ele fica aqui na bancada, então ele fica... O primeiro teste que você executa é nessa etapa. Aqui muitas vezes eu posso lidar com duas fases do processo. Quando o HD ele não chega com problema, e aí ele está com problema lógico, tipo alguém formatou, alguém excluiu os dados, então ele já vem para cá. Então ele fica aqui, fica armazenado aqui enquanto a gente está gerando a imagem, criando a imagem no processo. Tá? E outra situação é quando a gente recupera ele. Certo. E aí a gente traz para cá, ele vai ficar o tempo de criar uma imagem, ou seja, eu vou transformar esse HD em uma imagem para a gente trabalhar na recuperação. Ok. Aqui, qual que é a minha preocupação? Se dá pra gente melhorar. Perfeito. Não só o mínimo, cara, mas o máximo aí de proteção que a gente puder fazer. Aproveitar a sua visita, as suas sugestões aí, de como que a gente deixa ele na bancada, né, de uma maneira segura. Porque tem HDs, ó. Que fica com um componente exposto, né? Vou te dar um exemplo aqui. Dá licença aqui, David. Ó, tem placas que os componentes estão... internos, virado internamente. Mas tem placa que os componentes estão... já ficam expostos para fora, ter o contato. Exato. Perfeito. Então, geralmente, aqui, nem todo mundo usa a luva o tempo estática, todo. um dispositivo de aterramento para segurar esse manuseio da... Exato. Então, a gente analisa agora se, a gente sempre vai usar a luva aqui, de repente, algum material que a gente coloca e não tem necessidade, porque a luva mesmo a gente usa nos processos da parte eletrônica e de sala limpa, né? Okay. Então, mas aqui, às vezes a pessoa vai pegar e o manuseio, às vezes, encosta no componente. Isso é essencial para o controle da estática, eu já assegurar uma condição aí que é ter o colaborador aterrado e o mínimo necessário, fazendo uma inspeção visual aqui agora, né, do que a gente está podendo encontrar, o aterramento da superfície de trabalho. Então são duas condições aí que seria o mínimo necessário para a gente garantir aí essa dissipação da estática, o aterramento do colaborador que manuseia o componente e a superfície de trabalho também aterrada. A princípio, parte desse item. Né? E aqui os itens para isso seria o quê? Aqui a gente utilizaria um lençol de borracha dissipativo, uma borracha que tem uma característica especial de conduzir eletricidade. Ela acompanha um cabo de aterramento. O aterramento é uma outra questão que a gente precisa abordar. Que nós estamos num prédio, né, num edifício, num andar alto, então aqui o aterramento já é o existente da instalação elétrica. Entendi. Então essa vai ser a referência que nós temos que prever aqui na instalação no local. Então esse aqui é o primeiro ambiente. Certo.
eu vou te levar no segundo mais importante, que é a parte eletrônica. Lá eu vou te mostrar. Depois a gente detalhes. toma notas de dimensões para pegar a medida do tampo da bancada para ter o tamanho certo da borracha, os acessórios que são o cabo de aterramento, jaleco, pulseiras, enfim, eu vou tomar nota disso para poder te apresentar um projeto de adequação de área, que é o objetivo do nosso trabalho, é exatamente esse. Bom. Vamos ver então lá o segundo ambiente. Perfeito. Bom, vamos lá. Cara, é o seguinte, aqui é a parte mais importante do laboratório para esse tipo de cuidado. Certo, onde ocorre um manuseio, a desmontagem. Exato. Então, tanto nos HDs a gente remove a PCB, né, a placa lógica dele, para fazer reparos aqui quando precisa, mas tem aumentado muito os componentes, eu acredito que ser ainda mais sensível, né? Sim. Que são os dispositivos, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é uma memória de celular. Me explica, esse seria um chip? Exato, esse aqui é o chip onde contém os dados do celular, do usuário mesmo ali, onde a gente consegue extrair ele, ler em ferramentas e acessar essas informações. Então, tudo com o intuito de recuperar o dado. Aqui a gente só trabalha com esse objetivo. Recuperar a informação. É a extração dessas informações. Então, por exemplo, tem um chip de celular, eu tenho uma memória, um micro SD. Aqui a gente faz um processo de raspagem aí para chegar nesses contatos, né? Então já é um dispositivo que eu creio que seja muito mais sensível do que um componente grande, né? Uma placa e tudo mais. Aí você pode me confirmar se realmente tem essa diferença, né? Sim, com essa tendência dos componentes estarem cada vez menores, exato, com trilhas menores, sim, isso torna o componente sensível à estática, exatamente pelo choque eletrostático que você pode ocasionar numa trilha dessa a ponto de rompê-la. É diferente, então, por exemplo, se eu trabalhar numa placa maior, o risco dela queimar referente a um item muito menor, mais fácil é queimar o menor, seria isso? Em ambos os casos o risco seria praticamente igual, porque em ambos eu teria um componente SMD sensível a 1 volt, a 5 volts de estática. A maioria dos componentes eu preciso de uma baixa tensão para acioná-lo. E quando nós falamos em energia estática, por exemplo, a gente pode fazer uma experiência depois pegando um copo plástico descartável, fazendo uma medição ali que eu encontro 1 kV, 2 kV, enfim, a gente está falando de 2, 3 mil volts de eletricidade estática. É realmente uma energia forte, alto, o suficiente para conseguir danificar uma trilha interna de uma memória, de um chip. Legal, legal. Isso realmente acontece. Eu posso te demonstrar depois através de uma medição. Vamos fazer. Utilizando um medidor de campo estático. Um outro exemplo, o tipo de componente que a gente lida aqui, são pendrives também. Né? Os pendrives novos, que são esses pendrives aqui 3.0, que tem tudo em um único componente. Chama pendrive do tipo monolítico, né? Então o pendrive hoje, quando a gente remove ele da carcaça, ele é isso aí, ele é essa pastilha. Então, olha os componentes que tem aqui, ó. Então aqui eu ainda tenho, né, um capacitor, ainda tenho ali um LED. Sim, aí pegando o gancho da pergunta anterior, Tom, com relação ao tamanho da placa, na verdade cada componente tem uma sensibilidade diferente. Certo. Uns mais, outros menos. Um diodo, um resistor, um capacitor, eles vão suportar uma estática maior do que um CMOS, uma memória RAM suportaria. Então cada componente dentro do seu datasheet ali é especificado o seu grau de sensibilidade, a classe que esse componente se enquadra. Dentro do datasheet você consegue ainda mais informações, exato, esses detalhes. Exato, né? Por exemplo, esse determinado componente é sensível a 10 volts de estática. Então eu preciso ter um ambiente preparado para suportar esse nível de energia. Legal. E dissipar essa informação no datasheet do componente a gente consegue também. A gente consegue, legal. É especificado pelo fabricante do componente, né? Importante. A sensibilidade desse componente. Legal. Vou te mostrar um outro exemplo aqui. Por exemplo, um outro chip de pendrives mais antigos. Ó. Aqui a gente tem ele no microscópio. Então a gente utiliza esse adaptador para fazer a leitura desse cara aqui, ó, que é um componente direto da memória de um pendrive. Então a gente remove. Perfeito. Então aqui ela é removida. Aqui, ó. Então aqui, ó, tem acesso a todas as pernas de solda dela, tá vendo? Então de repente aí isso pode ser algo aí todos os terminais, muito né? sensível, né? Os terminais ficam expostos, né?
Então é importante que eu tenha a superfície realmente aterrada, assegurando que eu estou dissipando uma provável estática que possa ocorrer a qualquer instante. Entendi. Ao potencial terra da instalação. Legal. Isso vai trazer, o objetivo disso é aumentar a qualidade do componente que você manuseia, porque a estática ela degrada o componente e diminui a vida útil dele com o tempo. Tá. Na verdade, essa degradação pode ser latente ou pode ser destrutiva a ponto realmente de romper ali e eu pegar esse problema já no primeiro teste que for ser executado. Entendi. Né, para ler essa memória. Então, não necessariamente a estática ela vai queimar o componente de cara. Exato, né? Isso pode ocorrer com o tempo. Você pode e diminuir após a o vida manuseio, útil eu posso dele. diminuir a vida útil dele. Eu posso tornar a trilha mais fina, dependendo do choque eletrostático que eu der no componente, eu vou diminuir ali aquela espessura da trilha, mas não vou chegar a ponto de rompê-la naquele momento. Não é porque eu nunca queimei um componente não tomando os cuidados necessários, não quer dizer que eu não esteja danificando aí sem querer o... Sim, é uma falha, seria uma falha catastrófica, que é o que o pessoal chama, né, que seria a falha que realmente teria queimar no momento que eu estou ali manuseando o componente. Legal. Então aqui, cara, em resumo, essa é a bancada principal, a gente vai ter que ter os cuidados, deixar ela o mais padronizado e mais seguro possível para o manuseio aqui, que aqui é onde a gente lida com os componentes sensíveis mesmo. Perfeito, aqui eu vou te recomendar alguns materiais, né, o básico necessário, que seria sempre a manta de estática, que ela vai ser a base, vai ser a segurança para tudo que estiver sobre a bancada. Então essa superfície aterrada dissipativa já vai te garantir aí essa condição. E no demais, o risco passa a ser exatamente no momento que eu estou manuseando o componente sensível. Aí eu preciso prever o colaborador já utilizando uma pulseira de aterramento, um jaleco antiestático, porque uma vez que eu assegurei a condição do processo da bancada, agora eu tenho que assegurar essa condição de quem vai manusear o componente. A pessoa também precisa estar devidamente... Legal, entendido. Agora eu vou te mostrar, cara, um terceiro ambiente também, que é muito importante, que eu quero deixar ele também padronizado, que é onde a gente abre o HD fisicamente, onde a gente faz a abertura dele para manutenção interna. Então a gente tem uma área isolada aqui, especial para isso aí. Perfeito. Vamos lá? Aqui eu te faço as recomendações, então, dos itens necessários. Perfeito. Vamos lá, então, na parte de abertura de HDs, que é o ambiente da sala limpa. Jefferson, aqui é uma das partes mais importantes do laboratório, que é onde a gente faz a abertura dos HDs, tá? Então a gente já removeu tudo aqui de dentro, né? A estante que fica os HDs da fila de sala limpa, a cabine de fluxo laminar. Então já deixou uma área preparada, porque eu quero te mostrar uma coisa que eu sempre tive aí vontade de melhorar e encontrar algo ideal, que seria o piso, né? Perfeito, o piso condutivo. Isso, então eu já queria aproveitar e ver a sua sugestão também para ver se a gente consegue adaptar um piso, ou instalar do zero um piso condutivo aqui. Perfeito. Para ficar algo realmente excelente. Né? Perfeito. Nós conseguimos sim, Tom. Aliás, o piso ele é muito usual na indústria de montagem de placas de computador, celular, enfim, empresas que fazem montagem de tanto componente SMD como PTH. A gente parte desse princípio. No chão de fábrica eu tenho um revestimento já próprio com as características de ser antiestático e condutivo para, numa situação de movimentação de material, carrinho, pessoas que circulam, né, pela linha de montagem, estarem na condição de estar aterrado e dissipando essa estática através do piso. Então o piso é importante, é fundamental para o controle da estática num ambiente produtivo que manuseia os componentes eletrônicos. Legal. Que o piso aqui sempre foi um problema, assim, que eu sempre testei. Já testei uns 3 tipos de piso, mas nunca ficou do jeito que eu queria, né? Ainda até pela questão de limpeza, é um lugar que tem que ficar assim o mais limpo possível. E nunca era um piso condutivo. Então, vamos aproveitar e vamos tentar... É um revestimento comum, né? Exato, um revestimento comum. O que nós vamos propor para você é o revestimento, é o piso vinílico, fornecido em placas de 60 por 60 centímetros. É um piso de uso industrial, né? E é o que eu vou recomendar para que você instale no laboratório e faça essa adequação. Tá.
Show de Tem bola. um mostruário para te apresentar, né? A gente poder definir a cor desse piso, Tá. poder explicar a funcionalidade dele para você. Vamos dar uma olhada então, uma olhada nas cores e Sim. se apresenta um pouquinho do piso pra gente. Eu trouxe uma amostra, posso te apresentar? Tá, vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Então, Tom, eu trouxe comigo uma amostra do piso condutivo, que nós falamos há pouco, para que você possa conhecê-lo. E é o que eu recomendo para que você instale no laboratório. Uhum. O piso vinílico condutivo é um revestimento definitivo, ao contrário, por exemplo, de uma pintura epóxi ou de um tapete de borracha que é utilizado como passadeira no local. Exato, é o que a gente já tentou lá, a pintura epóxi. Então, como revestimento definitivo, eu recomendaria o piso vinílico. Nós fornecemos ele em placa, né, nesse formato de 60 por 60 centímetros. Tá, esse aqui é um padrão. E aí a nossa equipe da ESD faz a instalação, faz todo o processo de instalação do piso na área, no laboratório, independente da metragem, né? Trabalhamos tanto em pequenas áreas, 10 metros quadrados, 5 metros quadrados, como grandes áreas, né? 1000 metros, enfim, depende. A nossa ali, por exemplo, quantos metros quadrados da necessidade ali? do cliente, né? Ali quantos metros quadrados deve ter? É ali em torno de 10 metros no máximo ali, Tá, uma área pequena. Pelo visual ali, uma área pequena, mas o trabalho, a instalação é praticamente o mesmo. É praticamente o mesmo. Então o que difere é somente a cor, né, o piso vinílico condutivo branco ou cinza. A indústria utiliza muito branco, né, mesmo numa área grande, porque facilita também muito a visualização de componentes que muitas vezes acabam caindo no chão, enfim. Entendi, mais fácil para você pegar... Também o ambiente fica mais clean. Ah, sim. Né? Muitas indústrias têm a questão da sala limpa, entendi, né? O ambiente padrão sala limpa. Mais então, branco o piso, também. O piso branco ele fica muito bem, né? Ele cai bem no ambiente e cumpre com a função de ser antistático, condutivo. E eu gostei da recomendação porque se cai alguma coisa nesse aqui é mais fácil você pegar. Você Às vezes cai consegue... um parafuso, alguma coisa, que acontece, né? Sim. Então, caiu alguma coisa, a gente vai ter um piso melhor aí para fazer essa identificação. E o que tem de especial nesse piso aqui? No composto do piso, ele possui filamentos condutivos, né, que dá essa característica. Quando a gente fala que o material é condutivo, então ele tem uma resistência ôhmica. Tá. No caso do condutivo, ele vai de 1K a 100K ohms, né, que seria de 1 vezes 10 a terceira a 10 a quinta, 10 elevado a quinta. Então esse desenho que ele tem aqui são os filamentos. São os filamentos que confere essa característica de ser um material entre 1K e 100K ohms, de resistência ôhmica. Né? Então o piso ele confere essa proteção, ele tem essa característica porque ele acaba atuando também como um limitador de corrente. Se eu for fazer um teste de tensão aplicada ou energizado ali no laboratório, eu preciso ter uma resistência mínima. Entendi. Eu não poderia usar, por exemplo, uma chapa de aço lá no chão, que ia ser um curto direto. Né? Vou construir um piso condutivo colocando uma chapa ali. Para a indústria eletrônica isso não é recomendado. Né? Então o material ele tem que ter essa característica. Vamos dar uma olhadinha ele aqui no microscópio? Bora. Para o pessoal ver esses filamentos. Então é esse desenho aqui que é o filamento condutor que permite o escoamento da carga ao potencial terra da instalação. Né? A base do piso ela é preparada, né? Antes de receber a placa é feito um tratamento com um primer, né? Dependendo cada área acaba tendo uma necessidade diferente. Muitas vezes é preciso aplicar um primer, uma massa PVA, para depois entrar com a colagem e a malha de aterramento do piso. Legal. Então todo esse processo é legal a gente acompanhar. Vamos pegar um passo a passo, a gente vai fazer. Vou escolher essa cor aqui então, branco. Legal, eu ia te perguntar que cor você opta. Vai ser o branco então, pela recomendação aí. E a gente vai mostrar um pouquinho do processo também de preparação lá do nosso piso, até que enfim a gente vai ter um piso ideal lá para o nosso ambiente, beleza? Bom, turma, seguinte, o Jefferson já tomou nota aí de algumas coisas. Sim. Já fechou mais ou menos um projetinho legal, né? Então, amanhã a gente dá continuidade aí, inclusive no piso lá da sala limpa, né? Que a gente vai fazer um projeto legal, vamos trocar pro piso que ele trouxe, que aconselhou, que é o piso condutivo. O piso condutivo. Então eu vou mostrar para vocês aí os bastidores, como foi feito esse projeto, né? A obra ali dentro da sala limpa. E amanhã a gente finaliza com o restante do material que a gente vai instalar aqui. Fechado? Perfeito, Tom. Cara, um prazer.
Prazer é meu. Muito bom, legal, nota Amanhã 10, parabéns. Tamo de volta aí. Amanhã tamo junto aí. Beleza, já voltamos.